Pós-jogo do canal do Pedro Ramiro, a vitória do Corinthians, hein? Que resultado, importante resultado fora de casa, em Novo Horizonte, onde não é fácil jogar, mas o Timão conseguiu uma vitória importantíssima. Aqui no pós-jogo a gente vai trocar ideias sobre esse resultado, vamos falar sobre a escalação de Dorival Júnior, o que eu achei do primeiro passo dele como treinador e a primeira vez comandando o Corinthians. A gente vai trocar essa ideia e, claro, vamos também trazer informação sobre a situação física de alguns jogadores, as situações dos atletas deste elenco, beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Muito importante para você ligado aqui no canal do Pedro Ramiro, inscreva-se no canal e dê o hype nesse vídeo. São 3 passos simples. Primeiro, like, inscreveu-se, depois o hype, se ajuda demais, porque a meta esse ano é atingir 50 mil inscritos. E, aliás, na semana que vem a gente vai sortear uma camisa oficial do Corinthians para quem é membro do canal. Beleza? Muito bem, a vinheta rodou, a informação chegou e o Corinthians venceu o Novo Horizontino num resultado muito importante no primeiro tapa na bola do Dorival Júnior como técnico do Corinthians. É claro que, gente, é tudo muito precoce para a gente dizer alguma coisa, para a gente tirar alguma conclusão. É o início de um trabalho. O primeiro jogo dele deu 3 treinos praticamente, 2 treinos praticamente antes dessa estreia dele como treinador, mas já dá para a gente ver algumas diferenças táticas, dá para a gente perceber algumas mudanças táticas que vão ficar cada vez mais visíveis durante esse período de Dorival Júnior. E a gente já vê algumas diferenças até em comparação ao período do Ramon Dias. Bom, o início de jogo, a escalação dessa partida ela foi diferente, mas muito mais do que uma mudança tática, numa formação nesse início de trabalho do Dorival Júnior, foi muito mais por uma necessidade de mudança por conta da situação do elenco. O time está cansado, e essa não é nenhuma opinião, é uma informação. Até esperava-se de algumas pessoas dentro do clube que no jogo da Copa Sul-Americana, em que o Corinthians venceu ainda sob o comando do técnico Orlando Ribeiro, que ele poupasse os seus jogadores. Só que ele não fez isso, foi com força máxima e no jogo contra o Flamengo também força máxima. Isso, obviamente, desgastou boa parte dos jogadores, até por isso o Gustavo Henrique, zagueiro, não estava nessa partida. E o Memphis, que levou uma pancada no Flamengo, também é informação de que tem um pouco a ver com isso para poupar o Memphis Depay, porque a pancada foi forte, mas também as pancadas foram fortes, mas também porque a parte física dele já não estava tão boa assim, muito por causa desse desgaste que tem tido de muitos jogos seguidos, né? Você tem Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, teve fase de grupos de Libertadores, Paulistão já, então o calendário realmente é apertado. Então ele entrou com um time modificado, o Kaká ganhando uma oportunidade novamente, o Maicon entre os titulares, fazia tempo que eu não via isso, né? O Alex Santana também, o Charles voltando a ser titular, o Breno Bidon ali, um meio de campo bastante diferente, com o Thales Magno e o Héctor Hernandes, os dois atacantes. Fora que ele acabou deixando o Coronado no banco de reservas. Isso pode dar alguns indícios, mas a informação que a gente tem é que ele está querendo recuperar de fato o Coronado nessas primeiras mudanças, nessas primeiras ações enquanto técnico do Corinthians, é que ele faça o Coronado jogar bola, que para mim é um atleta de Kings League, é um jogador de futsal. Dificilmente, na minha opinião, posso e tomara que eu quebre a cara e que ele cale minha boca, dificilmente o Coronado vai ser um jogador que vai vingar como atleta do Corinthians, visto tudo que ele apresentou até agora e todos os problemas que ele tem tido como jogador nos últimos períodos. Sim, o Ramon Dias não dava as chances que ele merecia? Sim, mas quando ele também tinha as oportunidades, ele não fazia valer. Bom, um primeiro tempo muito inteligente do Corinthians, né? Uma primeira etapa bastante interessante. E depois de tanto tempo, é interessante ver o Corinthians no 4-1-4-1. Ele se defende principalmente nesse sistema defensivo que consagrou o Tite. Para quem leu os livros do Tite, para quem conhece um pouco do Adenor Bach, sabe que esse é o esquema favorito do treinador. E o Dorival implementou isso nesse primeiro jogo de trabalho dele. É um time com um desenho tático diferente. O Maicon
à frente da linha de zaga, o Bidon aberto pela direita e o Tales pela esquerda. E aí, sem armadores, o time não criou muito, é verdade, mas sofreu muito menos defensivamente. Principalmente no primeiro tempo, ficou muito claro isso. Um Corinthians jogando um feijão com arroz, como gostam de falar do trabalho do Dorival, e não acho que vai ser muito diferente do que foi apresentado hoje, né? Não acho que o Dorival vai apresentar muito além do feijão com arroz, eu já falava isso há muito tempo, mas acredito que ele vai fazer um feijão com arroz bem feito, como ele mesmo disse na coletiva de apresentação do Corinthians. Essa a tendência, que seja um trabalho com feijão com arroz simples, é verdade, como já diz o próprio feijão com arroz, mas apresentando resultados e a qualidade em várias das partes dentro de campo. Eu já vi um sistema defensivo muito diferente, repito, não dá para jogar numa partida contra o Novo Horizontino, que é um time de Série B de Campeonato Brasileiro, mas dá para a gente esboçar aí algumas mudanças já nesse sistema. O André Ramalho é sim um grande problema ainda, mas ele melhorou ao longo da partida, não foi mal, o Kaká também não foi tão mal assim, em comparação aos últimos jogos, até no período que o Ramon Dias estava como treinador do Corinthians. Eu gostei do Timão, não achei para uma estreia de treinador, um desempenho ruim. Claro, o segundo tempo foi sonolento, né? No segundo tempo dava uma preguiça assistir ao Corinthians, mas ainda assim competiu, se dedicou, marcou. Foi uma postura diferente, assim, nos 90 minutos. Eu espero, de verdade mesmo, que o Corinthians e os jogadores, né, mantenham essa postura ao longo do período, não só nesse início de trabalho de Dorival, porque a gente sabe que quando há um fato novo, quando um treinador diferente chega, os jogadores querem mostrar trampo, né? Tipo quando um novo chefe chega no seu serviço, é natural que você queira, pô, tô aqui, né? Faço isso, ó, se você quiser eu varro, se você quiser eu lavo a louça, se você quiser. É tipo começo de namoro. Vocês já começaram um namoro? É tipo isso. Você quer mostrar, tá ligado? É gostoso. Espero que esse trabalho seja mantido ao longo do ano. O Corinthians não levou nenhum chute fora da área. Isso é interessante. O time estava bem postado, marcando melhor, zagueiros mais protegidos. O Corinthians mereceu a vitória. Eu quero destacar aqui alguns jogadores. O Charles, que para mim foi um dos melhores em campo, jogou muita bola. O André Ramalho, o Kaká e o Thales Magno. Além do Hector, que fez o gol e eu gostei. É o simples, fez o simples, mas um jogo que, obviamente, poderia ter algumas situações melhores. O Bidon jogando uma posição diferente, né? Eu esperava um pouco mais dele. Ele é bom com a bola no pé, né? E a movimentação e o posicionamento acabam vindo com a idade. Ele, como segundo volante, acho que empenha melhor por enquanto, porque é talvez uma posição que ele tenha mais facilidade, porque é onde ele mais jogou nos últimos meses como atleta do Corinthians. Mas eu acredito de verdade mesmo que o Bidon não fez uma partida péssima, mas poderia até ter melhorado algumas situações. O segundo tempo, né, o Corinthians ficou um pouco mais atrás, né, por isso até acabou ficando menos criativo, mas nesses dois treinos o Dorival, nesses treinos que ele vai ter também pela frente, o Dorival vai ter mais tempo de trabalho, vai ter mais tempo para encaixar a maneira que ele acha interessante. O Corinthians, que agora volta a Novo Horizonte de busão, pega o ônibus leito lá e volta de busão. Tá voltando agora nessa madrugada. Vai chegar segunda de manhã e já vai treinar, parceiro. Rapadura é doce, mas não é mole não. Já vai treinar de manhã. Bagulho vai ser embaçado, truta. Porque sábado tem jogo contra o Internacional, né? O Química Arena, 6h30 da noite. Jogo importantíssimo. Depois vai pegar o América de Cali na semana que vem, na terça-feira. Terça-feira tem um desafio contra o América de Cali às 9h30 da noite na Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana e depois joga contra o Mirassol no sábado, dia 10 de maio, jogo que vai acontecer em Mirassol. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e mais um recado, às 11 horas da manhã tem live aqui no canal do Pedro Ramiro. Te espero nesta quinta-feira, beleza? Um beijo e abraço a todos. Fiquem com Deus.